Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 1º de agosto de 2023, 4h30, portanto, fui instado ou provocado a compartilhar com os senhores e senhoras um tema que vem sendo muito debatido no âmbito internacional desde o último dia 26, 27, ocasião em que o presidente ou o diretor da NASA, nos Estados Unidos, depois de receber severas críticas de um ex-oficial de inteligência do Pentágono, na ocasião em que discursara no parlamento americano, acusara o Pentágono de ocultar provas, inclusive em que pese até mesmo nave espacial extraterrestre e corpos não humanos. Razão pela qual, em ato contínuo, o respectivo presidente da NASA, a saber, Bill Nelson, diretamente de Buenos Aires, na Argentina, onde se encontrava com o eminente presidente Alberto Fernandes, tratando de uma parceria para levar o homem novamente à Lua em idos de 2025, no qual também o Brasil já é signatário, não ouvidara em declarar que no mês de agosto, ou seja, hoje, que é dia 1º de agosto, a qualquer momento pode sair a notícia, a divulgação, Bill Nelson, ou seja, o presidente da NASA, declarou diretamente da Argentina no último dia 27 de julho de 2023 que iria fazer um relatório com provas contundentes da existência não somente de objetos estranhos e não identificados, voadores não identificados no nosso planeta, como também, por via reflexa, também teria prova de eventuais corpos. No caso, quem diz isso aí é o ex-oficial do Pentágono, quando discursara no parlamento americano. Razão pela qual, no dia de hoje, fui literalmente instado ou provocado a falar sobre a respectiva temática que vem sendo muito debatida na mídia internacional, notadamente para aqueles que são apreciadores da astrologia, astrofísica, física quântica, cosmologia, que por sua vez a física quântica estuda exatamente isso, e por que não dizer, por extensão, a todos os religiosos nas mais diversas denominações religiosas, até porque, dependendo do que o respectivo diretor da NASA, a saber, Bill Nelson, venha a revelar, em que pese pode haver toda uma mudança nos contornos e alcances da cronologia das religiões, de como o mundo, desde sua criação até o presente momento, compreende esse nosso existencialismo sob a perspectiva das mais diversas religiões, sejam elas monoteístas, representada pelo cristianismo, cujo número de adeptos em que pese tem expressivo 2,5 bilhões
de adeptos no mundo inteiro, seguida pela segunda do ranking, a saber, o islamismo, com cerca de quase 1,5 bilhões no mundo inteiro também de muçulmano islâmico. Existem prognósticos, estatísticas e prognósticos apontando que até 2050, em que pese o islamismo tende a se equiparar ao cristianismo. E a terceira religião monoteísta, a saber, o judaísmo, que não obstante ser a mais antiga ou mais remota, em que pese também a menor de todas, com cerca de 13 milhões de judeus, onde a sua maioria reside exatamente no Estado soberano de Israel, onde também, por via reflexa, semana passada eu fiz um vídeo, aula, delimitando os contornos e alcance de uma decisão que o Congresso, que o Parlamento de Israel tomara no último dia 24 de julho do corrente ano, no sentido de esvaziar, e por que não dizer, diminuir o poder ou limitar o poder dos ministros da Corte Suprema de Israel. Mas voltando para o nosso tema de hoje, por essas e outras razões, resolvi compartilhar com os senhores e senhoras, sem nenhuma pretensão de esgotar a matéria, tampouco faz nenhum demérito àqueles que, por algum viés político, filosófico, ideológico, jurídico, ao revés, pensam em sentido contrário, e isso é democracia. Já passo para comunicar o título de hoje, abre aspas. Se a NASA comprovar a existência de objetos voadores não identificados, sobretudo a existência de vida inteligente, ou seja, alienígena, em nosso planeta, como ficarão as religiões nas mais diversas denominações? Fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer, um dos maiores poetas de todos os tempos, britânico, a saber, William Shakespeare, para quem, certa feita, não ouvidaram em dizer existia entre o céu e a terra, ano-luz mais coisa do que a nossa vã filosofia imagina. E esta é a razão pela qual, no presente momento, irei tentar delimitar os contornos e alcance sob uma perspectiva da teologia, sob uma perspectiva da física quântica, sob uma perspectiva da astrologia, sob uma perspectiva do direito. Tudo isso em 3 dimensões, ou seja, profundidade, altura e largura, para podermos entendermos os contornos e alcance deste grandioso fato que se avizinha e que está na iminência de ser revelado. E antes de tudo, por falar em revelação, lembro, no ponto, que existe uma grande tese, ou seja, uma grande teoria, que é exatamente o paradoxo de Fermat, que defende exatamente um duelo entre a existência ou não de vidas mais inteligentes ou menos inteligentes do que a nossa, fora do planeta. A ponto de a elencada teoria, ou seja, paradoxo de Fermat, dizer que se existem vidas inteligentes fora do planeta, que são até mais inteligentes do que a nossa, sob essa perspectiva tridimensional, em que pese, elas jamais, em tese, iriam se revelar, exatamente porque nós, humanos, dada a nossa miserável natureza humana, não teríamos, literalmente, repita-se, não teríamos literalmente a mínima compreensão de entendê-las. E esta é a razão pela qual esta teoria do paradoxo de Fermat
sobre essa perspectiva e sobre esse contexto tridimensional, portanto, é pedagógica em nos ensinar e nos revelar, no sentido de dizer que, em relação às correntes que defendem a existência de seres extraterrestres ou alienígenas fora do nosso planeta, inclusive em que pese com inteligências ano-luz superior à nossa, jamais iria se revelar, porque nós não temos a mínima capacidade de compreendê-las. E aí, apenas para você se situar no tempo e no espaço, trago dois exemplos muito simples. O primeiro de uma formiga. Veja, portanto, o exemplo de uma formiga. E antes mesmo de citar esses dois exemplos da formiga e da pulga, dou as boas-vindas aos senhores e senhoras ao presente canal da Cidadania. Se gostar do presente vídeo aula, se inscreva no presente canal, compartilhe o presente vídeo com o maior número de pessoas, dê o seu like e, se sentir à vontade, deixe ou faça o seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante, a fim de poder continuar a me motivar a realizar o presente trabalho para compartilhar diariamente com os senhores e senhoras de forma gratuita e sem nenhuma pretensão de esgotar a matéria e, pior ainda, fazer nenhum demérito àqueles que, por algum viés político, ideológico, filosófico e jurídico, portanto, ao revés, pensem em sentido contrário. Pois isso é democracia. E aí, dito isto, inicio dando o exemplo da formiga, para você entender o paradoxo de Feynman. O exemplo da formiga reside exatamente no fato de que, imagine existir uma floresta e nessa floresta existe um formigueiro. Ao longo do tempo, essa floresta é desmatada por ação humana do homem para eventual construção de uma ponte ou de qualquer outra edificação. A floresta não existe mais, mas lá existe um formigueiro. E ali no lugar daquela floresta deu-se espaço a um prédio ou uma ponte. E a formiga continua lá, como continua em muitas residências até hoje. E a gente não entende por quê, mas agora você vai entender. Não obstante a floresta não estar mais naquele lugar, existe uma ponte, um prédio das mais diversas edificações do mundo. A formiga não tem a mínima compreensão de entender que ali não é mais o seu habitat. Ali não existe mais uma floresta. Por via reflexa, aqueles doutores teóricos que defendem a teoria de Feynman, notadamente na área da astrofísica, por via reflexa, também entende que nós, humanos, dada a nossa miserável natureza humana, com efeito, somos incapazes de compreender a existência de vida ano-luz mais inteligente do que a nossa. E esta é a razão pela qual, segundo esta corrente, essas vidas, supostas vidas, ano-luz mais inteligente que a nossa, que habitam, sabe-se lá aonde. Alguns dizem que nos buracos negros, outros dizem que na parte do vácuo da Lua, nas galáxias, primeiro e segundo céu, pois existe no mínimo 3 céus. É o céu
atmosférico, que é isso que a gente vê aqui, as estrelas, as nuvens, a chuva, o espaço, está aqui. Isso é o primeiro céu. Existe o segundo céu, que é o céu cosmológico, que é esse céu que será objeto do nosso estudo de hoje. Que é o céu exatamente onde existe mais de 200 bilhões de galáxias, bilhões de estrelas, cujo Sol é apenas só uma delas, e aquela escuridão cosmológica, porque o Sol, não obstante estar lá, assim como bilhões e bilhões de outras estrelas igual ao Sol, mas o cosmo é literalmente escuro, exatamente porque é um vácuo. Não existe atmosfera como existe na Terra e nos demais planetas. Razão pela qual a luz não chega lá. E quando as naves, os foguetes da NASA e sobretudo de Elon Musk, que também, né, é um grande parceiro da NASA hoje, constrói através da sua empresa SpaceX foguetes espaciais, vende para a NASA, ganha dinheiro, fortunas e coloca na órbita. Inclusive, em que pese, o mesmo Elon Musk, que também é dono da Tesla, uma das maiores fábricas de veículos elétricos do mundo, e também não à toa, no finalzinho do governo do ex-presidente, a saber, Sua Excelência Jair Messias Bolsonaro, o recebeu aqui no Brasil para fazer eventual parceria para a implantação da tecnologia 5G. Exatamente em razão de Elon Musk, por meio da sua empresa, a saber, SpaceX, já ter colocado na órbita baixa da Terra milhares e milhares de satélites, exatamente para fornecer internet e comunicação para o mundo inteiro. Não à toa, ele já foi considerado um dos homens mais ricos, perdeu no finalzinho, no meado desse ano, no início do ano, para um francês, não sei se voltou para o ranking, depois eu vou atualizar os dados e trazer para vocês. Mas o fato é que Elon Musk é um grande parceiro da NASA. Grandes foguetes que a NASA hoje manda para a órbita manda para o espaço, para o segundo céu, é ele que constrói. E também ele tem um projeto futurista e ambicioso para nos próximos anos, até 2000, salvo engano, 2020, 2030, entendeu? Povoar Marte, levando no foguete 1000 pessoas, 1000 humanos para povoar Marte. Mas isso aí será objeto de outros vídeos, aulas, onde eu irei verticalizar bem direitinho para você entender os contornos e alcance do que significa essa mente, essa máquina de fazer dinheiro, essa máquina de criação de tecnologia chamada Elon Musk. Voltando para o nosso segundo exemplo, como já havia dito, dei o primeiro exemplo da formiga, que os teóricos da teoria de Feynman equiparam a nossa imaginação como da formiga que não tem compreensão de compreender que a floresta não está mais ali e ela continua lá no formigueiro. E o homem também, né? Como, segundo uma das correntes, que são duas, uma defende a corrente de existir seres extraterrestres mais inteligentes do que os humanos, e outras, ao revés, defende exatamente o contrário, mas vamos falar naquela que, em tese, prova a existência. E o segundo exemplo é quando os americanos, os cientistas norte-americanos, certa feita, em laboratório, pegaram uma pulga mesmo, pulga daquela de pé, de bicho que dá muito na época de caju. Quem é que nunca pegou uma pulga no pé? Quem não pegou, pegue, porque é a melhor coceira do mundo. Até que ela inflama. Depois que inflama, você corra para tirar. Porque dá uma infecção. Exatamente uma pulga daquela que pula. Os cientistas norte-americanos pegaram uma pulga daquela, colocaram no recipiente, igual isso aqui, um copo, colocaram ela lá dentro e deixaram ela lá. E ela pulava.
pulava, mas na pulga aqui, ó. A pulga está pulando aqui, ó, lá de dentro, ó. E o cientista observando que ela estava pulando acima da superfície, isso aqui, ó, superfície. Aí ele coloca o tampa, está lá a pulga lá dentro. A pulga está lá dentro. Depois de alguns minutos ele tira a tampa e o que eles observam? Que a pulga não está pulando fora da superfície, como se a tampa ainda estivesse lá. E aí, em ato contínuo, eles começam a observar a limitação da pulga, que não consegue compreender a realidade. Está entendendo a essência, o espírito da coisa? E é exatamente isso em que consiste a teoria da tese do defensor e da teoria de Fermat. Razão pela qual gosto muito de lembrar e trazer para o presente debate a transcendental passagem de Shape, para quem certa feita disse: existia entre o céu e a terra anos-luz mais coisa do que a nossa vã filosofia imagina. E aí me lembro de um grande filósofo, no qual tenho na minha mais alta conta, filósofo brasileiro. A gente tem que saber valorizar os cientistas brasileiros. E não à toa tem um grande doutor constitucionalista, colega, a saber. Meu nome dele? O grande constitucionalista, que diz que no Brasil tem cientista também. Lembrei. O eminente doutor constitucionalista, advogado, colega, constitucionalista, lembrei, esqueci de novo. Eminente advogado constitucionalista Paulo Lopo Saraiva, grande constitucionalista, que ele disse que o Brasil tem cientista. Pois bem, aí, lembrando do nosso filósofo Cortella, para quem certa feita também não olvidara, aqui porque é tudo ao vivo, não vos preocupeis, a gente tem que saber fazer ao vivo. Existe um grande filósofo brasileiro, no qual tenho na minha mais alta conta, a saber, Manuel Cortella. Recomendo. Nem preciso recomendar porque ele bomba nas redes sociais. E ele, certa feita, em tese, citando Schopenhauer, que é um dos grandes filósofos do idealismo alemão e também da corrente dos pessimistas, no qual também o tenho na minha mais alta conta, não obstante ser um dos protagonistas do ateísmo. Mas por quê? Falo disso? Falo porque, não obstante eu pregar a palavra de Deus, não obstante eu falar muito de religião, não obstante eu ensinar muita teologia, notadamente cristã, em que pese, não tenho nenhum problema em conviver com os eminentes colegas ateus, até porque eu uso a própria teoria de Nietzsche, Schopenhauer, Freud, para justificar e referendar ainda mais a existência de Deus. É só observar os vídeos, os diversos vídeos, aulas que eu tenho no presente canal da Cidadania e também no canal do Dr. Sabino, que é conexo a esse. Coloque aí Dr. Sabino ou Dr. Cláudio Sabino no YouTube, no endereço do YouTube, ou Sabino Advocacia News, que você vai ter acesso a vídeos muito interessantes, no qual eu falo de filosofia, de teologia, da Bíblia, do primeiro até o último livro, ou seja, do livro de Gênesis, até o último livro escatológico da Bíblia. Falo de filosofia. No canal Jovem, que amanhã estará, esse canal que estará fazendo amanhã, notadamente um mês, que já tem mais de mil visualizações, agradeço a todos, desde já, todos que não obstante não terem se inscrito no presente canal, mas o algoritmo do YouTube
não ouvidara em me revelar existir uma grande plateia que fica na expectativa de eu postar meus vídeos. Razão pela qual agradeço desde já a todos os mais de 1000 que em menos de 30 dias me acompanharam nessa jornada. Se puderem, até para poder contribuir para o presente canal crescer e me motivar ainda mais a continuar a fazer os presentes videoaulas sobre as mais diversas temáticas de direito, filosofia e teologia, se inscreva no presente canal, compartilhe o presente vídeo com um número de pessoas, dê o seu like, deixe o seu comentário para você continuar a me motivar a realizar esse sagrado e necessário trabalho para poder compartilhar com os senhores e senhoras de forma gratuita. Dito isto, volto para o grande Cortella, que certa feita disse que a nossa melhor parte é aquela que não conhecemos, ou seja, Manuel Cortella, em tese citando Schopenhauer, certa feita disse que a nossa melhor parte é aquela que ainda não conhecemos, porque a que conhecemos ela se torna monótona. Schopenhauer também é pedagógico, o fora pedagógico, quando certa feita não ouvidarem dizer que quanto maior o conhecimento do homem, maior, por via reflexa, é o seu sofrimento. Estou aqui a sofrer, duelando com o tino e o tirocínio da razão, no imparo da tentativa de buscar resposta e explicação para os mais inefáveis mistérios que norteiam a nossa existência. Razão pela qual, no presente momento, escolhi o presente tema, a saber, como se a NASA, Agência Nacional Espacial Americana, revelar nos próximos dias a existência não somente de objetos voadores extraterrestres, como também alienígena, vida inteligente, em ato contínuo, como ficará ou ficarão os contornos e alcance das religiões nas mais diversas denominações religiosas. Eis a questão, como dizia Shakespeare. Mas vou tentar jogar luz de Santo Agostinho para tentarmos nos prepararmos para esta grande revelação. Para quem não sabe, Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, significa revelação. Revelação de quem? Revelação de Cristo Jesus. Também escrevi um vídeo aula teológico dizendo que Jesus de Nazaré não existia antes da cruz. Cristo Jesus não existia antes da cruz. Passou a existir a partir da cruz. Quem existia até a cruz, até o momento da morte, 33 anos e meio, era Jesus de Nazaré, um homem, sob o aspecto histórico. Veja aí, tem um vídeo muito interessante também aí, no canal Dr. Sabino, clica aí, Dr. Sabino, que você vai cair direto nele. O botão está até no tema, pelo tema. Jesus de Nazaré não existia antes da cruz. Mas voltando para o presente estudo, o objetivo do presente estudo, para além de jogar luzes de Santo Agostinho no presente debate, que está na iminência de eclodir, de ser revelada, Cristo Jesus significa, Apocalipse significa revelação, revelação de Cristo Jesus na ilha de Patmos, quando João, o apóstolo João, tinha 94 anos, ele se revela no terceiro céu, onde certa feita Paulo de Tarso diz ter ido, Coríntios 2,12, e lá ter visto um paraíso, cuja sua miserável natureza humana não lhe era digna de revelar. E Deus lhe coloca um espinho na carne, e ele ora por 3 vezes, pedindo para Deus
libertar daquela tormenta, e Deus, como nunca fica devedor a nenhum de seus pedidos, conforme João 16, 24, pedes em meu nome que eu te darei, pedes em meu nome que eu te darei, pedes em meu nome que eu te darei. Jesus disse para Paulo de Tarso, não vos preocupeis, estou usando aqui uma licença poética, pois é exatamente na sua fraqueza que meu poder anda luz maior. E aí Deus responde para Paulo de Tarso, para ti basta a minha graça, e não à toa somos salvos por meio da graça e por meio da fé. Mas até mesmo a fé não pode ser obra do homem, para que o homem não se engrandeça em detrimento de Deus. A fé é também otorgada por Deus, e não à toa Deus se encontra no topo das montanhas e nos montes. Lá é o lugar onde Deus está. E o homem sempre lá no vale da sombra da morte ou no deserto do Sinai. 40 anos de peregrinação. Moisés, Êxodo. Mais de 3 milhões, segundo a primeira contagem, partiram, fugindo do cativeiro do Egito de mais de 400 anos. E na segunda contagem, somente 2 chegaram dos que partiram. É claro, os 2 dos que partiram e os filhos dos que partiram. Pois os que partiram mesmo, só 2 chegaram, que foi Caleb e Josué. Até Moisés morreu porque descumpriu uma ordem de Deus. Ao invés de falar com a rocha, bateu na rocha. Vejam, portanto, que não há como entendermos os contornos e alcance da lei divina, do Todo-Poderoso, metrificando com a régua da ciência, tampouco pensando com a mente humana. Veja a história da pulga e a história da formiga, à luz da teoria de Femer, do paradoxo de Femer. Mas para ilustrar e arvorar ainda mais o pano de fundo da presente temática, lembro, contudo, que em Êxodo de 1990, um chefe, um astrofísico, físico, escritor, cientista da astrologia, cientista planetário, a saber, Carl Sagan, estava vigiando em 1990 uma missão da NASA, notadamente na sonda Voyager 1, que estava orbitando o Sol, a superfície do Sol, e deu um tino nele, e ele resolveu virar a sonda para o lado da Terra. Isso a 6 bilhões de quilômetros da Terra. Ele deu um comando para virar a sonda Voyager 1 para o lado da Terra e ficou literalmente impressionado. Diversamente de Apolo 8, Apolo 11, os primeiros que foram em 1969 para a Lua, que a primeira coisa que veio na mente dele foi citar o primeiro capítulo do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, escrito por Moisés. Citou aquele trecho em que Deus criou o céu, os céus e a terra em apenas 6 dias e reservara o 7º dia para descansar, o clássico sabatá dos judeus. Mas Carl Sagan, ao revés, não teve essa mesma imaginação do chefe do Apolo 11, que pisaram na Lua em idos de 1969. Carl Sagan, a primeira impressão que veio à sua mente foi dizer que nós somos um acidente genético, que nós estamos literalmente abandonados, não tem ninguém olhando para a Terra, não tem ninguém olhando para os humanos. E ele batizou aquele pontinho a 6 bilhões de quilômetros, ou seja, da sonda até a Terra, 6 bilhões de quilômetros, como pontinho pálido azul. Mas eu, com todas as vênias a esse erudito
transcendental, majestoso. Não existe adjetivo para dar a Carl Sagan. Quão grande é o tamanho dele. Mas peço todas as vênias, com devido respeito ao mesmo, para dizer que não somos, em um primeiro momento, em uma primeira síntese estreita, um acidente genético. E por que digo isso? Explico. E como sempre, a resposta é de fácil alcance. Quando peço vênia ao ilustre, eminente, erudito, transcendental Carl Sagan, para, em uma síntese cheia, dizer que não somos apenas um acidente genético, que estamos ipsilídeos, ou seja, literalmente abandonados, é exatamente porque a própria NASA, que ele já fez parte, tem como seu maior objeto a busca de vida, não somente identificar e comprovar, através da ufologia, que estuda exatamente os objetos espaciais voadores não identificados. Ele faz isso por meio da ufologia, da cosmologia, da astrofísica também. Mas ele usa a onviologia para estudar os fenômenos de vidas, a existência de vida, de OVNIs. Biológicas, vivas e inteligentes fora do planeta. A própria NASA. E quando eu digo que eu peço todas as vênias ao erudito catedrático, ao erudito professor, ao erudito escritor, ao erudito astrofísico, ao erudito astrônomo, sem nenhum demérito ao mesmo, pois o tenho na minha mais alta conta, é apenas no ponto em que ele diz que estamos literalmente abandonados, não tem ninguém olhando para os humanos, que somos um mero acidente genético. E digo isso exatamente porque não somos. Porque na Terra, não obstante a NASA, na qual ele faz parte, já fez parte, viver procurando, por exemplo, vida, planetas que tenha pelo menos alguns dos elementos de condições de vida para os humanos, ao revés, até o presente momento em que pese, não se tem notícia de dado planeta, com dadas características da Terra. Ao revés, quando estamos a falar do nosso planeta, não obstante Carl Sagan, a 6 bilhões de quilômetros, quando estava gerenciando a missão da NASA por meio da sonda Voyager 1, e observa o nosso planeta e o denota como sendo um pontinho pálido azul, esse pontinho pálido azul, ao revés, não está abandonado, pois nesse pontinho pálido azul em que pesa, existe todas as condições, todas as substâncias que o nosso organismo precisa. Não existe nada sob a perspectiva da literatura médica, da física, da química, em que o nosso organismo precisa, que não se encontre na Terra. Razão pela qual peço todas as vênias, com o devido respeito, a Carl Sagan, para quem o tenho na minha mais alta conta, para divergir apenas nesse ponto que não somos um acidente genético. Dito isto, avanço no presente estudo temático, novamente para jogar luzes de Santo Agostinho ao pano de fundo ou de método da presente temática, no sentido de lembrar que os cientistas norte-americanos, certa feita por meio do acelerador de partícula, não obstante até então entenderem, ou seja, a física, a química, entender que o átomo era a menor partícula do universo,
Ao revés, a partir do acelerador de partículas, em que pese, os cientistas norte-americanos, em dada pesquisa, descobriram existir outro elemento que é ano-luz menor do que os próprios átomos, a saber, os neutrinos. E pasmem-se, pois não parou por aí, ou não pararam por aí. Os cientistas, por meio do mesmo acelerador de partículas, ficaram literalmente ipsilícitos, ou seja, literalmente impressionados, quando, no mesmo estudo, começaram a manipular átomos no elencado acelerador de partículas e ficaram ipsilícitos, impressionados com o resultado, com o que estavam observando. Eles começaram a manipular o átomo A e começaram a observar que o átomo B, C, D e etc. estavam também reagindo como se manipulados estivessem. Mas na verdade eles estavam manipulando apenas o átomo A. E eles ficaram impressionados com aquilo, provando que não estamos sozinhos no universo. Existe algo, existe uma força. Não existe nada sobre o aspecto da cosmologia que afaste a hipótese de que estamos sozinhos no universo e que não somos apenas um acidente genético. Aquele estudo no laboratório por meio do acelerador de partículas estava revelando exatamente quando os cientistas manipulavam o átomo A e o átomo B, C, D reagiam como se reagisse, como se reagido e manipulado fosse, ali estavam comprovando a existência de vida, provando que tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, está ligado a algum ponto do cosmos, do micro e do macrocosmo. Ou seja, se de um lado os próprios cientistas não conseguem provar a existência de Deus, e não vão provar medindo com a régua da ciência, porque Deus é abstrato. Deus é um fogo. Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o início e o fim, o princípio e a eternidade, hoje e sempre. Amém. Não obstante a teoria do Big Bang, que diz que tudo se deu a partir do Big Bang, mas essa teoria, quando a gente vai para o último livro escatológico da Bíblia, em ato contínuo cai por terra, quando a gente vê que Cristo Jesus é o alfa e o ômega, ou seja, o primeiro e o último, o início e o fim, o princípio e a eternidade, hoje e sempre. Amém. E não à toa, muitos céticos dos mais diversos viés, teístas e ateístas, continuam céticos no sentido de perguntar se Deus é Deus que criou os céus e a terra e tudo que nele e nela existe. Quem foi que criou Deus? Explico, ninguém. Ele sempre existiu, segundo o último livro da Bíblia. Ele é o alfa e o ômega, ou seja, o primeiro e o último, o início e o fim, o princípio e a eternidade, hoje e sempre. Amém. Mas o erudito, cientista e hoje saudoso, a saber, Stephen Hawking, por meio da teoria dos buracos negros, à época não olvidara em desafiar a lei da atração de Albert Einstein. A ponto até de tentar, por meio dos clássicos buracos negros, tentar criar uma espécie de atalho, porque tudo que se faz no cosmos, e não à toa tudo é muito difícil de se fazer no cosmos, segundo o céu, porque tudo é submetido à velocidade da luz. E Stephen Hawking, por meio de sua teoria dos buracos negros, tentava criar uma espécie de atalho para se chegar de um ponto a outro do espaço sem ter que se submeter à velocidade da luz. Quem sabe essa teoria ainda seja revelada e concretizada, né? E não à toa também já falei sobre as 3 fases da verdade. E Schopenhauer também,
Quando eu digo que Schopenhauer é um dos maiores, ao lado de Nietzsche, Freud, um dos maiores filósofos de todos os tempos, Schopenhauer e Nietzsche, alemão, do idealismo alemão. Freud, austríaco. Marx, alemão-francês. O fato é que a teoria dos buracos negros de Stephen Hawking é uma teoria que você pode usar sob várias perspectivas tridimensionais. E eu, não à toa, usei até no recurso especial para o STJ, dizendo que o caminho não existe, o mesmo é feito ao caminhar. E no processo o que vale não é o fim em si mesmo, e sim o meio para se atingir a efetividade. Usei a teoria dos buracos negros de Stephen Hawking, o grande, transcendental e saudoso Stephen Hawking, que Deus o tenha. Vejo, portanto, que no início era o verbo, e o verbo se fez carne, e sem ele nada se fez e nada se fazia. Estamos a falar de Cristo Jesus. A maçonaria diz que Deus é o arquiteto. Nessa perspectiva, nesse ponto, apenas ela tem razão. E quando Jesus é o construtor. E não à toa, Gênesis. No início, Deus cria o céu e a terra, os céus e a terra e tudo que nela existe, apenas 6 dias, reserva o 7º dia para descansar. Cristo Jesus constrói tudo. Deus projetou, Cristo Jesus constrói tudo que existe no micro e no macrocosmo. E o Espírito Santo, fechando o tripé da Trindade, representado pela pomba, sobrevoava o oceano, transmitindo todo tipo de vida química, física, biológica, animal e etc. Não há como entender Deus pensando com a mente humana e, pior ainda, metrificando ou medindo com a régua da ciência. Quanto mais a ciência usa a sua régua para medir e tentar desconstituir a existência de Deus, mais ela consegue revelar, como foi o caso do acelerador de partículas, que os cientistas manipularam átomo A e observaram existir vida em B, C, D, mesmo ele não sendo manipulado. Que vida é essa? Existia a velocidade dos átomos, não manipulado, reação, velocidade e inteligência. De onde é que vem aquilo? A Terra, só para você ter uma ideia, se fosse 1 grau a mais ou a menos, ela se desintegrava. Os mares, os oceanos invadiam tudo. Se a lei da gravidade fosse 1 a menos, 1 a mais. De onde é que vem isso? Vem do nada? Se vem do vácuo? Mas para começar a dar a resposta que vocês todos estão ávidos a ouvir, eu começo dizendo que Cristo Jesus viveu na Terra 33 anos e meio. E nesse período, notadamente a partir dos 30 anos, quando ele fora literalmente batizado no Rio Jordão, por meio das mãos de João Batista, um dos maiores profetas de todos os tempos. Para quem não sabe, João Batista foi eu considero ele como um dos maiores profetas, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Por quê? E por que eu considero ele, sem nenhum demérito àqueles que pensam em sentido contrário, como o maior profeta de todos? Explico, e como sempre, a resposta é de fácil alcance. João Batista eu considero como o maior profeta de todos, exatamente por quê? Porque ele é o único, repita-se, é o
único que é o profeta do Antigo e do Novo. Ele foi o profeta do último livro da Bíblia, que termina com Malaquias, do Antigo Testamento. E ele prepara o caminho, foi profeta que preparou o caminho para a primeira vinda de Cristo Jesus na qualidade de servo e cordeiro. Pois na segunda vinda ele virá como um verdadeiro leão da tribo de Judá, como um verdadeiro príncipe num cavalo branco, para governar com aqueles que ele eventualmente escolher. O Mar Morto, que representa as antigas cidades de Sodoma e Gomorra destruídas com fogo por Deus na época, fogo e enxofre. Até hoje existe sal na região e enxofre. O sal retratando a mulher do sobrinho de Abraão, a saber, Ló, que desobedeceu a ordem de Deus para não olhar para trás, correr, e ela olhou para trás e Deus transformou numa estátua de sal, e lá a região é sal até hoje. Não à toa o Mar Morto, a região mais baixa do planeta, cerca de 500 metros ali abaixo da linha do mar, do nível do mar, tem uma salinidade maior, 10 vezes maior do que os oceanos, demais oceanos. E existe uma profecia de Ezequiel 47 que está ipsilipsis, ou seja, se comprovando. Bolões e bolões de água nascendo na região do Mar Morto e correndo na direção do Mar Morto, a ponto de ter até peixe no Mar Morto. Plantação de pâmelas, que é uma planta da época de Jesus, também sendo regada na região, se comprovando a profecia de Ezequiel 47. Leiam. Ezequiel 47. Mas o fato é que na primeira estada, para quem não sabe, existe uma diferença de estada para estadia. Aqui você aprende tudo. Estadia de automóvel. Então, quando você estiver no estacionamento, você pode dizer, você botar seu carro no estacionamento, você diz, meu carro está na estadia. Quando você estiver hospedado, então aqui é estada. Estada de pessoa, estadia de automóvel, de veículo. Jesus esteve na Terra, viveu 33 anos e meio. É claro que a Bíblia católica, apostólica, romana, e a Bíblia, composta de 73 livros, e a protestante, desde idos do monge alemão, a saber, Martinho Lutero, grande protagonista da primeira reforma protestante, na qual à época novidade em propor 95 teses de caráter teológico, político, jurídico, de como a cúria romana da época estava literalmente deformando a palavra de Deus. Mas o fato é que tanto a Bíblia católica, apostólica, romana, composta de 73 livros, como, por via reflexa, a Bíblia protestante, composta por 7 livros a menos, ou seja, 66 livros, você não vai encontrar muita coisa da vida de Jesus. Você só vai ver a história de Jesus de 30 anos para frente. Ou seja, 3 anos e meio. Até o momento da sua inefável crucificação e ulterior ressurreição. Mas Jesus, em que pese, nunca disse, não obstante ele ser o alfa e o ômega, porque ele que diz. Quem foi que abriu o terceiro céu na ilha de Patmos, quando o apóstolo João, querido apóstolo João, pois Jesus escolheu 12. Dos 12, ele tinha 3 queridos, João, Pedro, Simão e Tiago. E dos 3, ele tinha um mais querido ainda, que era João. E não à toa, João, em que pese, apenas a guisa de formação, foi o único, repito, o único apóstolo de Jesus que morreu de morte natural aos 94 anos na ilha de Patmos, na ocasião em que Cristo Jesus abre o terceiro céu e disse, eu trouxe um homem aqui, o nome dele é Paulo, era Paulo de Tarso, Saulo de Tarso, eu transformei ele em Paulo de Tarso, estou usando licença poética aqui. E ele ficou tão impressionado que ele ficou
não conseguiu escrever uma linha. Mas agora pega um papel aí e escreva. Escreva 7 cartas escatológicas para as 7 cidades do Apocalipse que hoje se localizam no interior da Turquia. E uma delas é Laodiceia, só reprimenda. Mas teve uma que foi só elogios, a saber, o anjo de Filadélfia, que também já foi objeto de um vídeo aula que está postado no canal de Dr. Sabino, em que eu digo por que Filadélfia deve ser a igreja modelo para todo cristão. E também escrevi um vídeo dizendo que ser cristão crer não é a mesma coisa de cristão, pois até ateu crer, pois para ele acreditar que ele é um ateu, ele tem que crer em algo. Então, eu disse, todo cristão é crente, todo cristão, por exemplo, é crente, mas nem todo crente é cristão, ou seja, os judeus eles são crentes, mas não são cristãos. E aí eu digo, todo cristão é aquele que, segundo Mateus, Jesus disse, não será meu seguidor aquele que não estiver disposto a sofrer pela minha causa. E a sua própria família vai ser a primeira que vai se voltar contra você. E não à toa também foi assim que aconteceu com Jesus. E esta é a razão pela qual a cidade dele, Nazaré, ele não fez milagre nenhum. Por quê? Porque não existe milagre onde não existe fé. Mas voltando para a história de Jesus, você só vai ver a história de Jesus de 30 anos, quando ele se batiza no Jordão. De 30 para trás, só no livro apócrifos, que não foram canonizados pela Igreja Católica, canonizado ou homologado. Razão pela qual você só conhece a história de Jesus de 30 para cá. Só conhece que estão fora os filósofos, assim como eu, juristas, curiosos. E Jesus, não obstante, ele lá na ilha de Patmos ter dito ser o alfa e o ômega, ou seja, o primeiro e o último, o início e o fim, o início e a eternidade, hoje e sempre, amém? Ao revés, durante sua estada de 33 anos e meio na Terra, notadamente naquele período de 30 anos para frente, ele nunca disse que era Deus, mas era difícil demais para ele, porque ele, sem querer, soltava espólios. Quando diz, eu e o Pai é a mesma coisa. Quando ele diz, eu e o Pai é a mesma coisa, está dizendo o quê? Quando ele diz, não, ninguém chegará ao Pai senão por meio do Filho. Quando ele diz, eu sou o caminho, sou a vida e sou a luz. Caminho, verdade e a vida. Está dizendo o quê? Mas diretamente ele nunca disse que era Deus. Os fariseus não acreditaram no que ele dizia. E aí ele começou a fazer poderes, fazer milagres, multiplicar pão, peixes, para alimentar 5.000 homens, 5 pães e 2 peixes para alimentar 5 homens. E ainda sobraram 7 pães. E ele deu uma aula de economia que a gente deve guardar para não faltar amanhã. Ele ensinou como multiplicar, mas também ensinou como economizar, para não faltar. Ele pegou 5 pães e 2 peixes da cesta de uma criança e pediu graças ao Senhor, ao Deus Pai, e disse, multiplicai-vos, e alimentou 5.000 pessoas, ainda sobraram, salvo engano, 7 pães, olha o número 7. Fiz também um vídeo falando sobre a importância da cronologia do número 7, é um dos números mais citados. Missa de 7º dia, 7, Emirado Árabe, 7 países, 7. Semana, 7 dias. 7 cartas escatológicas
para as 7 cidades do Apocalipse. 7, segundo Pitágoras, é a união no perfeito, não obstante sob o aspecto da trigonometria não ser perfeito, mas ele considerou ser perfeito o número 7, por quê? Porque era adição ou produto, o resultado do 4, que representa os 4 elementos da natureza, a saber, a terra, a água, o ar e o fogo, com o 3, que representa a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Poder do Espírito Santo. Entendendo o espírito da coisa? Como não há como entendermos os contornos e alcance dos inefáveis mistérios da palavra de Deus, do poder de Deus e de seu inefável mistérios, medindo com a régua da ciência e pensando com a mente humana. Deus, não obstante, Jesus, não obstante ser Deus, ele nunca disse, soltava espólio. Ele dizia para os fariseus, se você não acredita no que eu faço, no que eu digo, acredite no que eu faço. Mas ele não acreditava. Você não sabe de onde eu vim nem para onde eu vou. O que está dizendo? Ele disse, não sou desse mundo. Jesus disse, a NASA fica procurando por extraterrestre. Inclusive, o mundo todo está agora, desde o dia 27 de julho passado, semana passada, que o mundo está de camarote na expectativa para ouvir a declaração de Bill Nelson, presidente diretor da NASA, que o outro dia 27 estava reunido numa reunião com o presidente da Argentina, tratando de uma missão que a NASA enviará até 2025 para a Lua. E na ocasião não ouvidaram dizer que agora no mês de agosto, que inicia hoje, iria fazer a declaração com provas contundentes da existência de vida extraterrestre, por força exatamente de um ex-oficial do Pentágono que fez severas críticas no sentido de dizer que a NASA vinha ocultando nave espacial e até mesmo corpos não humanos do mundo. Razão pela qual Sua Excelência saber, o diretor da NASA, Dr. Bill Nelson, declarou que no presente mês, que inicia hoje, de agosto, irá fazer uma revelação para o mundo. E esta é a razão pela qual estou aqui a falar com vocês, para preparar o espírito jurídico, filosófico, cosmológico ou espiritual de cada um, psicológico e mental de cada um, para recepcionarem os contornos e alcance dessa fantástica e tão aspirada revelação que a NASA está na iminência de revelar. E esta é a razão pela qual continuo o presente estudo temático, já indo para a conclusão, pois o vídeo já ultrapassara 1 hora, no sentido de dizer que a NASA vive procurando vida extraterrestre. Não somente vida extraterrestre, como nave espacial. Mas se a gente for para a Bíblia, a gente vê nave espacial como carruagem de fogo, onde o profeta Elias foi abduzido numa carruagem de fogo. O profeta, outro que está fora da Bíblia, profeta da Bíblia, que fora também para o terceiro céu numa carruagem de fogo, que foi Elias, e o outro foi o que está fora da Bíblia, que é... Esqueci, daqui a pouco eu digo. Mas o fato é que a NASA vive procurando por vida extraterrestre, alienígena, fora da Terra. E Jesus sempre fora literalmente pedagógico de dizer que não é desse mundo. Quem não é desse mundo sob o aspecto cosmológico é de onde?
alienígena, extraterrestre. Então não há razão para estarmos literalmente preocupados com a existência ou não de vida fora da Terra, porque o próprio Cristo Jesus fora literalmente pedagógico quando disse não ser desse mundo. E que o Espírito Santo é como o vento, ninguém sabe de onde ele vem nem para onde vai. Razão pela qual, e já respondendo à pergunta objeto do nosso estudo de hoje, como ficarão as religiões se a NASA, nos próximos dias, revelar a existência de seres extraterrestres? Eu vos respondo em uma última síntese estreita, sem nenhum demérito de esgotar a matéria, tampouco fazer nenhum demérito àqueles que, por algum viés cosmológico, quântico, filosófico, ideológico, jurídico, político, etc., ao revés, pensa em sentido contrário. No sentido de dizer que, no meu entender, sob a perspectiva das religiões, em que pese, nada deve mudar. Pois se Deus criou os céus e a terra e tudo que nele e nela existe, por óbvio que se existir vida extraterrestre, por via reflexa, essas supostas vidas extraterrestres também são obras, objeto do Todo-Poderoso, porque senão cai por terra a teoria de que Deus é onipresente, onisciente e onipotente. E para além disso, cai por terra a terra de que Deus é o alfa e o ômega, e que por via reflexa, no início era o verbo, e o verbo se fez carne, e sem ele nada se fez e nada se fazia. Razão pela qual, em uma última síntese conclusiva, finaliza o presente estudo temático no sentido de dizer que não assiste razão, com todas as venas de estilos, quando Carl Sagan, a 6 bilhões de quilômetros de distância da Terra, quando gerenciava a sonda Voyager 1, assentara em uma síntese estreita que somos um acidente genético e que, por via reflexa, estamos literalmente abandonados nesse pontinho pálido azul, simplesmente em razão de tudo que o nosso organismo precisa, com efeito, Deus ter deixado no ato da criação presente aqui na Terra. Por último, porém não menos importante, finalizo o presente estudo temático no sentido de dizer que se a NASA comprovar a existência de vida fora do planeta, em que pese para aqueles que acreditam na palavra de Deus, do primeiro até o último livro da Bíblia, sobretudo na Trindade, que é ver Deus em 3 dimensões, aliado ao fato de que até o presente momento a NASA, ao revés, não conseguira encontrar nenhum planeta, nem de longe com as mínimas condições da Terra, me declino no sentido de dizer que não deve haver nenhum conflito em relações às religiões nas mais diversas denominações, exatamente por quê? Porque não mudará nada do que a humanidade, notadamente os cristãos, judeus, compreende sobre a existência ou não de Deus até o presente momento. Haja vista, contudo, portanto, o fato de a NASA revelar a existência de seres
extraterrestre, em ato contínuo, não tem o condão, em hipótese alguma, de desconstituir os inefáveis mistérios que, até o presente momento, não olvidaram em roubar o nosso sagrado sono. Por último, porém não menos importante, entendo não ter relevância a revelação da NASA no sentido de existir seres extraterrestres, notadamente em relação às religiões, principalmente para aqueles que são defensores da tese de que, se Deus é o Criador do céu e da terra e de tudo que nele e nela existe, por via reflexa, se existir supostos seres extraterrestres, em que pese esses supostos extraterrestres também são objeto da criação do Todo-Poderoso. Razão pela qual finalizo o presente estudo temático no sentido de dizer que onde existe a mesma razão, deve-se aplicar o mesmo direito. Obrigado, fico por aqui e até a próxima. Se gostar do presente vídeo, dê o seu like, compartilhe o presente vídeo com uma número de pessoas. Se inscreva no presente canal para poder ser notificado dos próximos videoaulas. Até a próxima e fique com Deus.